Olá, bem-vindos a esta nossa análise mais a fundo. Hoje, o foco é um período e uma figura que marcaram profundamente a história, né? Vamos investigar as origens do cristianismo, olhando bem de perto para Jesus e para o mundo em que ele viveu, em que ele pregou, tudo isso com base nos materiais que a gente recebeu. Exato. Nossa missão aqui é mergulhar nesse contexto da Judéia do primeiro século, sabe? Entender as raízes judaicas desse movimento, tentar decifrar a mensagem central de Jesus, analisar os conflitos que acabaram levando ele à morte e, claro, perceber como tudo isso deu início a algo, bom, completamente novo. Ok, vamos tentar desvendar essa história. Perfeito. E para começar, acho que é fundamental a gente pintar um quadro da Judéia naquela época. Era, assim, um território sob domínio romano, mas culturalmente era um caldeirão fervilhante. Imagina só um lugar onde ideias gregas, costumes romanos e tradições judaicas muito antigas conviviam. Muitas vezes em tensão, claro. Sim. E tinha uma forte expectativa messiânica no ar, sabe? Uma esperança de libertação tanto política quanto espiritual. É impossível, eu diria, entender Jesus sem entender esse pano de fundo todo. Com certeza. A gente está falando de uma província romana, né, com talvez, sei lá, uns 2 milhões de habitantes. Uma sociedade com contrastes bem marcantes. Tinha cidades como Cesareia Marítima ou Tiberíades, que eram muito influenciadas pela cultura greco-romana, convivendo ali com pequenas aldeias na Galileia, na Judéia rural, onde a vida era mais ligada à terra, às tradições judaicas mesmo. E essa presença romana e helênica não era só administrativa, era cultural, né? Exato. Tinham templos pagãos, como um dedicado a Júpiter, em Sebaste, que ficava bem perto de centros judaicos importantes. Isso devia gerar um ressentimento, assim, palpável. Ah, sem dúvida. E o fascinante aqui é justamente ver como os diferentes grupos dentro do próprio judaísmo respondiam a essa pressão romana, a essa influência estrangeira, cada um à sua maneira, né? E todos de alguma forma ligados a essas esperanças messiânicas. Tínhamos os fariseus, por exemplo. Eles eram muito influentes entre o povo comum. O foco deles era a fidelidade à lei de Moisés, tanto a Torá escrita quanto a tradição oral. Para eles, a santidade de Israel dependia dessa observância rigorosa, sabe? Era uma forma de se manterem distintos no meio da cultura pagã. Eles enfatizavam muito a pureza ritual no dia a dia. Mas eles não eram os únicos grupos importantes, certo? Tinha a elite também, imagino. Exatamente. Havia os saduceus. Estes representavam mais a aristocracia sacerdotal de Jerusalém. O poder deles estava centrado no templo. E o templo não era só o centro religioso, né? Era também um centro econômico e político fundamental. Eles controlavam o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Judaico. Entendi. E, diferente dos fariseus, os saduceus eram mais abertos à cultura greco-romana. Politicamente eram mais conservadores, digamos assim. A prioridade deles era manter o status quo, manter a boa relação com Roma, porque isso garantia a posição privilegiada deles. Por isso não eram tão populares quanto os fariseus. Faz sentido. E eles também tinham uma visão teológica diferente, né? Não acreditavam na ressurreição ou em anjos da mesma forma que os fariseus, por exemplo. E para quem buscava uma ação, digamos, mais direta contra Roma, quem representava essa linha? Aí entravam os zelotes. Eles eram particularmente fortes na Galileia, aliás, a região de origem de Jesus. Eram nacionalistas fervorosos que defendiam a resistência armada contra o domínio romano. Viam a ocupação como uma ofensa a Deus, né? E acreditavam que Israel deveria lutar pela sua liberdade, se inspirando nos macabeus, que foram heróis de uma revolta anterior contra a dominação grega. Então, qualquer colaboração com Roma era Traição para eles. traição, exatamente. E ainda tinha um outro grupo, talvez mais... Apartado, mas isolado. Sim, quem seriam? Os essênios, conhecidos por serem um grupo ascético. Muitos viviam em comunidades separadas, talvez como a de Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, né? Eles viam a sociedade da época, incluindo o Templo de Jerusalém e o seu sacerdócio, como corruptos. Por isso, eles meio que se retiraram para o deserto, Ah, entendi. para viver uma vida de pureza ritual, estudo intenso das Escrituras, e ficavam ali aguardando uma intervenção divina
que eles achavam que era iminente, que ia purificar Israel e estabelecer o verdadeiro reino de Deus. Tinham suas próprias interpretações das profecias, um forte senso de comunidade eleita. Nossa, é impressionante pensar nesse cenário. Tantas visões diferentes sobre como ser fiel a Deus, como ser fiel a Israel, sobre ocupação romana, e Jesus surge no meio disso tudo. Como ele se posiciona, ele não podia simplesmente se encaixar numa dessas caixinhas pré-definidas, né? De forma alguma. Era muito delicado. Articular a mensagem dele nesse ambiente era um desafio constante, imagino. Se ele falasse muito em reino, poderiam facilmente confundi-lo com um zelote, alguém incitando a revolta armada. Perigoso. Muito. Se ele enfatizasse demais a lei, talvez o vissem só como mais um fariseu, talvez um pouco mais radical, mas ainda assim... Dentro daquele espectro. Isso. Se ele criticasse o templo de forma muito aberta, poderiam associá-lo aos essênios. Ele precisava de uma abordagem única. E essa abordagem única, claro, ia gerar atritos com todos esses grupos estabelecidos. A mensagem dele tinha que transcender essas divisões, né? E qual era essa mensagem, assim, no fundo? Vamos começar pelas origens dele mesmo. Era um judeu da Galileia, certo? Sim, profundamente judeu. Nascido e criado na Galileia, totalmente imerso nas escrituras hebraicas, frequentador de sinagogas. O ministério público dele tem um ponto de partida bem claro: a ligação com João Batista. Ah, sim, João Batista. João era um profeta muito popular na época. Pregava às margens do Rio Jordão, chamando o povo ao arrependimento, ao batismo como um sinal de purificação. Uma preparação para o julgamento divino que ele dizia estar próximo. E Jesus foi batizado por João. Esse é um momento fundamental que marca o início da missão própria de Jesus. E a partir dali ele começa a pregar a mensagem dele. O que estava no centro dessa mensagem? A proclamação central era algo como: o tempo se cumpriu, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa noção do reino de Deus é o coração do ensinamento dele. Mas não é uma ideia simples, né? Tinha uma dimensão presente e uma futura. Estava presente no próprio Jesus, no poder que ele demonstrava para curar doenças, expulsar demônios, perdoar pecados. Os milagres. Exato. Os milagres não eram vistos como espetáculos, mas como sinais da chegada dessa nova era. Sinais do poder de Deus invadindo a realidade cotidiana. Mas o reino também era algo ainda por vir, a sua consumação final no futuro. Isso parece colocar a experiência direta com Deus, a transformação interior, num lugar mais central do que a simples observância de regras externas, não é? Exatamente. E isso colocava em contraste direto com certas tendências da religiosidade da época que podiam focar demais no cumprimento externo da lei, como medida de justiça perante Deus. Tem algum exemplo disso? Um exemplo clássico é a parábola do fariseu e do publicano, lá no Evangelho de Lucas. O fariseu chega no templo e se apresenta a Deus listando suas virtudes. Ele jejua, dá o dízimo, não é como os outros pecadores, especialmente como aquele coletor de impostos ali perto, o publicano. Já o publicano, coitado, consciente da sua indignidade, nem ousa olhar para o céu. Bate no peito e pede: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus conclui que o publicano voltou para casa justificado e não o fariseu. É uma crítica poderosa à autojustificação, né? E uma afirmação radical da necessidade de humildade e da graça de Deus. Então não era só sobre ideias, era sobre um novo jeito de se relacionar com Deus e com os outros. E ele chegou a formar um grupo para viver isso. Sim, sim. Ele não era um filósofo solitário, pregando no vazio. Ele chamou seguidores. Os mais conhecidos são os 12 apóstolos, né? Eles formaram o núcleo de uma nova comunidade. A igreja primitiva, então. Bom, a questão sobre se Jesus fundou a igreja, como a gente conhece depois, é debatida, claro. Ele não deixou um manual de organização, uma estrutura hierárquica toda detalhada. Mas ele certamente estabeleceu as bases de uma comunidade distinta, que ele chamava de Reino de Deus, ou às vezes sua família. E essa comunidade tinha valores bem radicais para a época. Como quais? Amor mútuo, que incluía até os inimigos, serviço em vez de busca por poder, perdão, acolhimento de pessoas marginalizadas. Ele falou de uma nova aliança e exigiu uma lealdade a ele e à visão dele que superava até laços familiares e outras autoridades.
Ele se via, de certa forma, como a personificação do Israel fiel, cumprindo a vocação que a nação, na visão dele, tinha falhado em realizar. Entendo. Nesse sentido, ele iniciou sim um movimento comunitário com uma identidade própria muito forte. E essa abordagem toda, a popularidade que ele estava ganhando e as críticas mesmo que implícitas às autoridades existentes, isso deve ter gerado faíscas, né? Sem dúvida, a controvérsia era meio que inevitável, especialmente com os fariseus cujas interpretações da lei Jesus frequentemente desafiava. Como no caso de curar no sábado. Exatamente, curando no sábado, questionando rituais de pureza, se associando com pecadores, coletores de impostos. E também com os saduceus, que eram ligados ao templo e cuja autoridade ele parecia questionar. A tensão vai crescendo, crescendo, e escala dramaticamente na última semana dele em Jerusalém. A entrada na cidade montado num jumento. Ah, a entrada triunfal. Isso. Foi um ato deliberado, né? Ecoando a profecia de Zacarias sobre um rei messiânico humilde. Foi uma declaração pública, um desafio aberto. E logo depois veio aquele episódio no templo, que também foi bem forte. Sim, a chamada purificação do templo. Jesus expulsa os vendedores de animais para sacrifício, os cambistas que trocavam dinheiro, citando os profetas Isaías e Jeremias. Está escrito: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões." Uau! Isso não pode ser visto só como um acesso de raiva, né? Foi um ato profético, carregado de simbolismo. Uma crítica direta à forma como o templo estava sendo administrado, talvez sugerindo que o sistema sacrificial estava corrompido ou que o templo tinha se tornado um obstáculo em vez de uma ponte para a verdadeira adoração a Deus. E para as autoridades do templo, os saduceus, isso foi... Uma afronta direta e uma ameaça à ordem, aos interesses deles. Não tinha como eles não reagirem. Então esses atos, a entrada em Jerusalém e essa ação no templo, basicamente selaram o destino dele, aumentaram demais o nível de ameaça que as autoridades percebiam. Definitivamente. E aqui é crucial a gente entender por que ele se tornou uma ameaça tão intolerável para diferentes grupos ao mesmo tempo. Para os saduceus, como a gente falou, a preocupação central era a estabilidade política e social. Eles tinham pavor que a popularidade de Jesus, as ações com cara de messiânicas, pudessem inflamar uma revolta popular contra Roma. O que seria um desastre. Um desastre total. Uma revolta seria esmagada violentamente pelos romanos e, com certeza, custaria aos saduceus a posição deles de poder e privilégio. Eles tinham muito a perder com qualquer instabilidade. Faz todo sentido. E os fariseus? Qual era a principal preocupação deles? Não era tanto a política com Roma, eu imagino. Não diretamente. Para os fariseus, a ameaça era mais no campo da autoridade religiosa e da interpretação da lei. Veja bem, Jesus agia com uma autoridade que não vinha das escolas rabínicas estabelecidas na época. Ele perdoava pecados, algo que era considerado prerrogativa exclusiva de Deus. Ele reinterpretava a lei mosaica, às vezes de forma bem radical, como nessas questões do sábado, do divórcio. Ele estava desafiando a autoridade deles, no fim das contas. Exatamente. Desafiava a autoridade deles como os intérpretes legítimos da vontade de Deus para o povo. Isso minava a base da influência deles sobre as pessoas. É muito interessante como grupos tão diferentes, né, saduceus e fariseus, que discordavam em tantos pontos teológicos e políticos, encontraram um terreno comum ali na oposição a Jesus. Pois é uma aliança de conveniência, podemos dizer. Nascida do medo e da percepção de uma ameaça mútua, ainda que por razões diferentes para cada um. Ambos viam Jesus como um elemento desestabilizador, perigoso. E encontraram oportunidade de agir quando um dos discípulos mais próximos dele, Judas Iscariotes, se dispôs a entregá-lo às autoridades. A traição. Isso. Discretamente, por 30 moedas de prata, um preço até simbólico, né? O valor de um escravo na lei judaica. Isso permitiu que o prendessem à noite, longe da multidão que talvez pudesse protegê-lo durante o dia. E tudo isso converge para a última ceia, que acontece durante a Páscoa, não é? Esse contexto é importante. Fundamental. A Páscoa judaica celebra a libertação de Israel da escravidão no Egito, marcada pelo sangue do Cordeiro que protegeu os israelitas da última praga.
É nessa refeição pascal que Jesus faz algo extraordinário. Ele pega o pão e o vinho, que são elementos centrais da celebração, e lhes dá um significado completamente novo, ligando-os ao seu próprio corpo e sangue, que seriam entregues em breve. Ele fala de estabelecer uma nova aliança através do seu sangue. Essa ideia de nova aliança, isso tem raízes profundas nas escrituras judaicas, certo? Não é algo que ele inventou do nada. De forma alguma. Remete diretamente à profecia de Jeremias, lá no capítulo 31, que falava de um tempo futuro em que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Diferente da aliança do Sinai, que foi escrita em tábuas de pedra, essa nova aliança seria inscrita nos corações, baseada num conhecimento íntimo de Deus e no perdão completo dos pecados. Entendi. Ao usar essa linguagem na última ceia, Jesus está essencialmente dizendo, olha, esse tempo chegou. O meu sacrifício que está para acontecer é o que vai inaugurar essa nova relação entre Deus e a humanidade, baseada no perdão e na graça. O pão e o vinho se tornam, então, um memorial permanente desse ato fundador para os seguidores dele. E pouco depois dessa ceia tão significativa, vem a prisão no Getsêmani. E os julgamentos que se seguiram parecem ter sido, assim, bastante apressados, né? Meio irregulares. Sim, os relatos dos evangelhos indicam um processo rápido, noturno, o que já era considerado irregular segundo algumas normas judaicas da época. Primeiro, Jesus é levado perante o Sinédrio, liderado pelo sumo sacerdote Caifás. Ali, depois de várias tentativas de encontrar testemunhas que concordassem, a acusação acaba se concentrando nas declarações dele sobre ser o Messias, o Filho de Deus. Isso é interpretado como blasfêmia. E a pena para blasfêmia era a morte. Sim. O Sinédrio o condena à morte com base nisso. Mas eles tinham um problema. Eles não podiam executar a sentença. Precisavam da autorização dos romanos. Exatamente. Sob o domínio romano, o Sinédrio tinha autoridade religiosa e civil em muitos assuntos internos, mas a pena capital era prerrogativa do governador romano, neste caso, Pôncio Pilatos. Então, pela manhã, levam Jesus a Pilatos. E aqui a acusação precisa mudar de tom, né? Blasfêmia não ia significar muita coisa para um governador romano pragmático. Então eles transformam a acusação religiosa numa acusação política. Esperto. Precisamente. Apresentam Jesus a Pilatos como um agitador político, alguém que proíbe pagar impostos a César, o que, aliás, não era verdade, segundo os próprios evangelhos, e o ponto crucial, que se proclama rei dos judeus. Ah, isso sim era grave para Roma. Isso sim era uma acusação de sedição, de traição contra o Império Romano, algo que Pilatos não podia ignorar de jeito nenhum. Os evangelhos retratam Pilatos como hesitante, talvez percebendo a rivalidade interna judaica por trás daquilo tudo. Mas ele cedeu à pressão. No fim, sim. Pressionado pelas lideranças judaicas e pela multidão que foi incitada por elas, e provavelmente com medo de um tumulto durante a festa da Páscoa, o que poderia manchar a reputação dele lá em Roma, ele meio que lava as mãos e entrega Jesus para ser crucificado. A crucificação, mesmo sabendo o que é, ainda choca pela brutalidade. Era o método de execução mais extremo dos romanos, né? Reservado para os piores casos. Era o ápice da humilhação e da tortura, reservado para escravos, rebeldes, estrangeiros e os piores criminosos não cidadãos romanos. Era deliberadamente público e agonizante. A vítima era primeiro flagelada, chicoteada brutalmente com chicotes que muitas vezes tinham pedaços de osso ou metal que rasgavam a pele e a carne. Depois tinha que carregar a viga transversal da cruz, o patíbulo, pelas ruas até o local da execução. E geralmente fora da cidade. Sim, geralmente fora dos muros da cidade. No caso de Jesus, um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Chegando lá, a vítima era despida, deitada sobre essa viga, e seus pulsos, ou antebraços, eram pregados ou amarrados a ela. A viga era então erguida e encaixada no poste vertical que já estava fincado no chão. Os pés também eram pregados, geralmente juntos ao poste. E a morte era lenta. Terrivelmente lenta. Vinha por uma combinação de fatores horríveis. A dificuldade extrema de respirar a pessoa precisava se erguer sobre os pregos nos pés e pulsos para conseguir puxar o ar, exaustão completa, desidratação, choque pela perda de sangue.
Era uma morte por asfixia gradual e dor excruciante exposta à vista de todos. Um símbolo absoluto de derrota e vergonha. E ainda tem aquela inscrição que Pilatos mandou colocar na cruz. INRI, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em latim. Parece uma última ironia cruel, né? Uma zombaria de Pilatos, certamente, dirigida tanto a Jesus quanto às próprias autoridades judaicas que o acusaram de querer ser rei. Mas, paradoxalmente, para os futuros seguidores de Jesus, essa inscrição, assim como a própria cruz, seria totalmente ressignificada. Aquele título de realeza humilhada se tornaria central para a fé cristã. A crucificação, o ponto mais baixo da humilhação humana, se transforma no evento definidor do cristianismo, interpretado como sacrifício de Deus pelo pecado do mundo. É impressionante essa inversão de significado. E depois da morte? O que aconteceu com o corpo? Após a morte ser confirmada pelos soldados romanos, um membro do Sinédrio chamado José de Arimateia, que os evangelhos dizem que simpatizava secretamente com Jesus, pede a Pilatos permissão para retirar o corpo da cruz. Ele, junto com Nicodemos, outro líder religioso mencionado no Evangelho de João, envolve o corpo em linho com especiarias, seguindo os costumes judaicos de sepultamento, e o deposita num túmulo novo, escavado na rocha, que pertencia ao próprio José. Uma grande pedra é rolada para selar a entrada. E para os discípulos que restaram, escondidos e apavorados, tudo parecia ter acabado da pior forma possível, imagino. O líder morto, o movimento aparentemente desfeito. Com certeza. O impacto imediato dessa morte deve ter sido absolutamente devastador para eles. Medo, confusão, a sensação de que tudo aquilo tinha sido em vão. A dispersão dos discípulos, né? É um testemunho disso. Sem dúvida. Mas é interessante colocar o destino desse pequeno grupo em perspectiva com o que aconteceu com os outros movimentos judaicos daquele tempo. Porque houve um evento crucial logo depois. Que evento? A destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. Isso foi resultado de uma grande revolta judaica contra Roma e mudou completamente o cenário religioso e político da Judéia. E como isso afetou os grupos que a gente mencionou antes? Bom, os saduceus, cuja identidade e poder estavam totalmente ligados ao templo e ao sistema sacrificial, simplesmente desapareceram como força significativa depois da destruição do templo. Perderam a razão de existir, basicamente. Entendi. E o Zelote? Os zelotes, que lideraram a revolta contra Roma, foram militarmente aniquilados pelos romanos. A via deles, da resistência armada, se mostrou catastrófica no final. E os essênios? Os essênios, com aquele foco na pureza ritual, na separação do mundo, também não sobreviveram como um movimento distinto nesse novo cenário de devastação e reorganização do judaísmo. Então, dos grupos que existiam na época de Jesus, quem sobreviveu e deu forma ao futuro do judaísmo? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a corrente que demonstrou maior resiliência e capacidade de adaptação foi justamente a dos fariseus. Sem o templo, eles conseguiram recentrar a vida judaica na Torá, na lei, na sinagoga como um local de estudo e oração, e na figura do rabino como mestre e guia. Eles se tornaram, de fato, os arquitetos do judaísmo rabínico, que continua até hoje. Foi uma adaptação notável à perda do templo. Mas o movimento iniciado por Jesus, esse tomou um rumo completamente diferente de todos eles, né? Um rumo único e, francamente, muito inesperado, se a gente pensar bem. Embora as fontes que analisamos hoje se concentrem nos eventos até o sepultamento, é impossível ignorar o que vem logo a seguir, mesmo que esteja implícito. O fator absolutamente decisivo para que o movimento de Jesus não só sobrevivesse, mas explodisse em crescimento, foi a crença convicta dos seus seguidores na sua ressurreição. A ressurreição. Foi essa crença, a convicção de que Jesus não permaneceu morto, mas foi exaltado por Deus, que transformou aquele grupo disperso, amedrontado, numa comunidade ousada, missionária, disposta a enfrentar a perseguição para anunciar Jesus como o Messias ressuscitado e Senhor do mundo. A morte na cruz, para eles, não foi o fim da história. Foi o começo de uma nova fase completamente diferente. Fascinante. Então, fazendo uma retrospectiva rápida do que a gente explorou hoje,
Vimos as raízes judaicas profundas de Jesus, navegamos por esse ambiente complexo e tenso da Palestina do primeiro século, com seus diversos grupos, suas expectativas. Analisamos a mensagem central de Jesus sobre o reino de Deus, um reino que trazia graça, transformação e que muitas vezes entrou em choque com a religiosidade estabelecida. Acompanhamos o conflito crescente com as autoridades, que culminou na execução pela crucificação, um evento brutal que se tornou paradoxalmente central para a fé que surgiu dali. E entendemos como esse movimento inicial se distinguia dos outros grupos judaicos e começou a traçar o seu próprio caminho. Exato. E tudo isso nos deixa com uma pergunta importante para refletir, que emerge diretamente desse material que a gente analisou. Como foi possível? Como foi possível que um movimento fundado por um carpinteiro da Galileia, cuja carreira pública terminou da forma mais infame e humilhante possível pelos padrões da época, a crucificação, não apenas tenha sobrevivido à morte do seu líder, mas tenha se espalhado de forma tão extraordinária pelo Império Romano e além, a ponto de moldar a civilização ocidental como a conhecemos? O que havia de tão potente na mensagem, na pessoa de Jesus e na experiência daqueles primeiros seguidores que conseguiu transformar o escândalo da cruz, a vergonha máxima, num símbolo de esperança e poder? Fica aí a provocação para pensarmos.